Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. O apóstolo Paulo está falando da cruz. Muitos pensam que Deus não poupou o seu Filho para poupar o pecador. Muita gente pensa que Deus entregou o seu Filho na cruz no lugar do pecador. E quando Jesus morreu, Deus passou a considerar o pecador inocente, justo e como se nunca tivesse pecado. Não é assim que a palavra de Deus ensina, nem é assim que Cristo fez. O próprio Deus nos diz por meio da sua palavra que Ele não considera o culpado inocente. Culpado para Deus é culpado mesmo. Ao culpado, Deus não tem por inocente. Deus julga o pecador corretamente. E o julgamento correto do pecador é a sua morte. Sabemos disso porque está escrito na palavra de Deus. Nós pecamos contra Deus e o nosso pecado tem que ser punido devidamente. E a punição estabelecida por Deus em sua palavra é a morte do pecador. E foi o que aconteceu na cruz. Lá, Cristo morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele para o pecado. Se você não crer a sua morte com Cristo, a fim de ser justificado do pecado, você continuará culpado e Deus terá que lançar você no inferno. E Deus terá que lançá-lo no inferno. Mas crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Esta é a maneira de Deus tratar com o pecador para justificá-lo e salvá-lo. Creia. Tudo o que precisamos é crer para experimentar o que a palavra de Deus está dizendo que Cristo fez por nós, em nós, e o que Ele é em nós, a partir da nossa ressurreição com Ele. A cruz é a causa da ressurreição, e a ressurreição é a esperança imprescindível da cruz. A cruz aponta para a ressurreição e a ressurreição olha para a cruz, porque uma coisa está ligada à outra.
tudo o que aconteceu com Cristo na cruz e na ressurreição aconteceu também com aqueles que estavam nele. Cristo nos colocou na sua experiência de crucificação e com ele morremos. E o Pai, pelo seu Espírito, entrou com a ressurreição do seu Filho, e nós que estávamos mortos em seu Filho, fomos ressuscitados juntamente com ele. O objetivo de Deus é revelar Cristo em nós, como nosso tudo. Aqui está algo que extrapola tudo. O objetivo principal de Deus é revelar Cristo em nós como nosso tudo. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 15, versículo 14 e 15, eu acho. E 16 também, parte inicial. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Então, o objetivo principal de Deus é revelar Cristo em nós. E revelar Cristo em nós como o nosso tudo. Tudo que Deus tem para nós, Ele tem juntamente com Cristo. O projeto de Deus é nos fazer compartilhados em Cristo. Tudo que Deus tem para nós, Ele tem juntamente com Cristo ou em união com Cristo. Cristo em nós e nós em Cristo. Isto não pode ser uma mera especulação intelectual, um conhecimento da mente. Isto tem que ser uma fé subjetiva, real e internalizada em nós. Deus não quer ninguém que pensa que tem a experiência com Cristo. Tem muita gente que pensa que tem. Ele está especulando, é uma especulação da sua mente. Ele pensa que tem. Mas Deus não quer ninguém que pensa que tem a experiência com Cristo. Cristo vive naqueles que creram que com Ele foram crucificados e ressuscitados. Cristo dentro de mim, sendo o meu tudo, fazendo tudo por mim e vivendo em mim o tudo que Ele é. Cristianismo verdadeiro é isto. Cristo só pode viver em nós mediante a ressurreição dele por nós e a nossa ressurreição com ele. A morte e a ressurreição de Cristo estão colocadas por Deus nas Escrituras
num conteúdo para ser experimentado pela fé na palavra de Deus. Vamos analisar 2 textos. Um vai mostrar a ação soberana, a ação do poder de Deus nos ressuscitando com Cristo. O outro vai mostrar a fé na ação do poder de Deus que ressuscitou seu Filho e nós em seu Filho. Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Efésios 2, verso 6. Aqui está o relato da ação do poder de Deus nos ressuscitando com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. O outro texto diz assim: nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, verso 12. Neste texto, nós vemos a operação da fé no poder de Deus em nos ressuscitar com Cristo. Que Deus, pela sua graça, opere a sua crucificação, a ressurreição e a vida de Cristo em você. Que o Espírito Santo lhe dê convicção da sua morte e ressurreição em Cristo. Que assim seja com você. Cristo não morreu sozinho, nem ressuscitou sozinho. São experiências compartilhadas conosco, mas nós precisamos crer. Você pode dizer pela fé na palavra de Deus: com Cristo eu morri, com Cristo estou ressuscitado, Cristo é a minha vida, Cristo vive em mim a sua vida ressurreta, justa e santa. Se a morte e a ressurreição de Cristo não for a nossa experiência de fé, então estamos perdidos. Cristianismo que não tem a morte e a ressurreição juntamente com Cristo é uma enganação. O cristianismo de Cristo é um estilo de vida tão elevado que só Ele viveu e vive. Mas a ideia do Evangelho é exatamente Cristo vivendo em nós. A proposta do Evangelho é esta: não mais eu
mas Cristo em mim. O Evangelho tem uma identificação. Eu em Cristo e Cristo em mim. No Evangelho, nós estamos tão identificados com Cristo e Ele conosco, que a sua morte é a nossa morte e a sua ressurreição é a nossa ressurreição. O Evangelho revela a morte e a ressurreição de Cristo e a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. E o resultado da nossa morte e ressurreição com Cristo é Ele mesmo em nós. Por que falar tanto da nossa morte e ressurreição com Cristo? Porque nós precisamos conhecer esta experiência na nossa vida. E se já conhecemos, então nós precisamos crescer nesta experiência. E muita gente está alheia do ponto de vista da experiência. Porque a minha experiência com Cristo não é ao nível da mente. É coração, é realidade, não é só pensamento. Então tem muita gente alheia. Você está falando, mas ela não está dentro da experiência. Pode ter na mente. E tem gente que nem na mente tem. A minha oração é para Deus revelar a sua obra às pessoas. E Ele vai revelar a quem Ele quer revelar. Cristo em mim é o ponto mais alto de toda a nossa experiência com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. A coisa nova do Novo Testamento é Cristo em nós. A coisa nova do Novo Testamento está nesta frase: em Cristo. Em Cristo. Tudo acontece em Cristo. Nós com Ele, nele, na morte, na ressurreição e na vida. Cristo em nós produzindo a nossa experiência cristã autêntica. Não se trata de um Cristo ao nosso lado, mas dentro de nós. Nós não somos espectadores da morte e ressurreição de Cristo, mas sim participantes efetivos. Você é um espectador da morte e da ressurreição de Cristo, ou você é um participante efetivo? Porque Deus colocou você na experiência de Cristo, tanto na cruz como na ressurreição. Você é um espectador ou um crucificado e ressurreto com Cristo?
Eu só reconheço Jesus Cristo, porque só Ele morreu e ressuscitou por mim e comigo. Eu só tiro o chapéu para Jesus Cristo e só reconheço Jesus Cristo porque só Ele morreu e ressuscitou por mim e comigo. Ou seja, eu morri com Ele e ressuscitei com Ele, e agora Ele é a minha vida nova. Ele vive em mim. Eu não aceito a proposta de que um Estado solidário é capaz de criar um ambiente de paz e amor de verdade. Eu não aceito que nenhuma religião, seja ela qual for, possa transformar o ser humano radicalmente e de dentro para fora. Eu não aceito que nenhum sistema filosófico possa ter respostas para os anseios profundos do ser humano. Só o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer tudo novo por meio da sua morte e ressurreição e da nossa juntamente com Ele. É como dizia o Tião Carreiro: este mundo não tem jeito. É cobra engolindo cobra. Este mundo velho não tem jeito. Nem as velhas criaturas que nele habitam. A partir do momento em que o ser humano pecou, o mundo ficou no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Primeira carta de João, capítulo 5, o verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Parece que os efeitos do pecado é sentido em todo o cosmos, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1, verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Você notou que a obra da cruz de Cristo, a obra de Cristo na cruz do Calvário, trouxe uma reconciliação na terra e no céu. Envolve as coisas da terra e as coisas nos céus. Então, a obra do pecado
O efeito da obra do pecado foi longe. Foi longe. E se você reparar direito, nas fotos que a NASA tira de Marte e outros lugares do universo, você pode reparar que parece que houve uma destruição lá. O que é isso? É a obra do pecado em todo o universo de Deus, que está envelhecendo, está também se acabando. Parece que toda a estrutura do universo em sua totalidade foi atingida com os efeitos do pecado. E Deus já tem a solução pronta. Eis a solução de Deus. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, verso 5. E o apóstolo João nos dá o seu testemunho do que ele viu pela visão que Deus lhe deu do futuro. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. O profeta Hebreu também profetizou: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, verso 17. Deus decidiu acabar com a terra, céu, mar, a fim de fazer novas todas as coisas. O que de velho permanecerá no novo mundo de Deus? Nada de velho, tudo será novo. Deus não permitirá que a sua nova criação seja contaminada novamente com o pecado. Não haverá lugar ali para quem não nasceu de novo por meio da morte e ressurreição com Cristo. A condição inalterável de Deus para participar do novo universo é ser uma nova criatura. Mas com o homem velho vivo no ser humano, ele nunca será uma nova criatura. O homem foi criado por Deus, mas por causa do pecado se tornou em uma velha criatura totalmente comprometida com o pecado e com o diabo. Por isso, Deus tratou do velho homem ou da velha criatura em Cristo na cruz. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6:6. Com Cristo na cruz, nós morremos como velhas criaturas. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo em novas criaturas. Cristo é a vida da nova criatura. Cristo é a realidade nova e interior da nova criatura. Cristo vive na nova criatura. Você não precisa fazer para ser nova criatura.
O estar em Cristo é a condição para ser nova criatura. Estamos em Cristo porque Ele nos colocou nele. Cristo nos colocou nele na cruz e nos fez morrer com Ele. E depois Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Em Cristo, a minha realidade interior e espiritual é esta: tudo novo. Cristo é o novo em mim. Creia. Só assim você fará parte do novo universo de Deus, a nova ordem de Deus, a nova ordem de Deus que está se aproximando, e você poderá fazer parte dela, se você crer sua morte e ressurreição em Cristo, para ser uma nova criatura em Cristo, e Cristo em você vivendo a vida dele. Só assim você fará parte do novo universo de Deus, o novo universo que Deus vai criar. Eu creio. Há uma nova ordem de Deus se aproximando, e você poderá fazer parte dela. Mas para fazer parte dela, você precisa crer.